Pessoal, continuando então, eu assisti aos 2 vídeos primeiros e antes de dar continuidade, agora nessa nossa videoaula, a gente tem mais 2 vídeos, tá? Vão ser 4 no total, esse é o terceiro. Mas eu quero reforçar para vocês que o autismo, ele faz parte do público-alvo da educação especial. Não sei se ficou claro isso para vocês nos primeiros vídeos. Não é se não ficou, então eu vou reforçar aqui. Então, ele é um transtorno, sim, mas ele é um transtorno amplo. Ele é um transtorno que traz muitas variabilidades. Então, dentro da política pública e como conquista também das pessoas que lutam pelos direitos da pessoa com autismo, o autismo ele faz parte da educação especial, né? Então, como público-alvo da educação especial, nós temos as 4 deficiências, altas habilidades e superdotação e autismo. Então, na política pública de educação especial inclusiva, o autismo ele está dentro da educação especial. O autismo ele não é deficiência, mas ele é considerado deficiência para os efeitos da lei, ou seja, todos os direitos que as pessoas com deficiência têm, os autistas também têm, mais outros direitos que eles foram conseguindo aí nesse caminhar, não é? As pessoas que lutam pelo autismo, eles lutam muito, inclusive, pelos direitos mesmo. E muitos direitos eles conseguiram, não é? Foram muitas conquistas. E dentro disso, o autismo ser considerado público-alvo da educação especial. Então, o nosso autista, ele tem um transtorno, não uma deficiência, mas ele faz parte da educação especial. Ele pode frequentar as salas de recurso, certo? Agora, se nós pensarmos na dislexia, que também é um transtorno, ela não faz parte da educação especial, né? Então, eu esqueci de falar isso nos outros 2 vídeos, eu não sei se ficou claro lá, mas, né, um pouco disso, mas eu achei melhor reforçar aqui. Então, voltando, autismo, ele é um transtorno, ele não é uma deficiência e ele faz parte da educação especial. É considerado um deficiente para os efeitos da lei, ou seja, todos os direitos que uma pessoa com deficiência tem, o autismo também tem. Um exemplo aí são as vagas também, né? As vagas para estacionamento, não é? Agora eu vou falar da parte que eu adoro do autismo, que são os níveis de funcionalidade. Ou seja, qual é o autista que é para a escola regular? Qual é o autista para a PAI? O que significa níveis dentro do autismo? Então, níveis de funcionalidade são esses graus, vamos dizer assim, que se apresentam dentro do espectro do autismo. Bem, nós temos então como base a funcionalidade, certo? O próprio diagnóstico do autismo ele vai se basear na funcionalidade. E o que é funcionalidade? É a capacidade que o indivíduo tem em realizar atividades simples e o desenvolver do seu intelecto, né? Então, ser funcional, conseguir se virar, resolver pequenos problemas que são da sua vida diária e também fazem parte do seu intelecto. Nós temos 3 níveis de funcionalidade do autismo: baixa, média e alta. Então, a baixa funcionalidade, ele é o autista, vamos dizer assim, mais severo. Por quê? Ele mal interage, não é? Vive repetindo movimentos, apresenta um retardo mental, o que exige tratamento pela vida toda. Média funcionalidade.
são os autistas clássicos, têm dificuldade de se comunicar, não olham nos olhos dos outros e repetem comportamentos. Então, média funcionalidade. E alta funcionalidade é o autista o quê? Que consegue estudar, trabalhar, formar família e o comportamento dele, a interação dele traz o quê? Pequenos prejuízos para a sua vida social. Então, baixa funcionalidade, onde é apontado na baixa funcionalidade o retardo mental, e aqui não é a deficiência intelectual, a média funcionalidade e a alta funcionalidade. Bem, do nível 1 ao nível 3, vai ser variado essas questões dentro desses níveis. Então, quais questões? A comunicação, o interesse em iniciar uma interação, a inflexibilidade no comportamento e a dificuldade de alternar e modificar. Olha lá, nível 1. Então, o autista nível 1 são casos que exigem apoio. Na ausência de apoio, eles podem apresentar. Então, o nível 1 é um nível leve. É o autista para a escola comum, que ele precisa de um apoio, sim, porque sem esse apoio, ele pode apresentar esses comportamentos que nós vamos ver. Ele tem o autismo, ele tem o transtorno, mas ele tem o quê? Ele é do nível 1, ele é um autista de alta funcionalidade, ele tem uma necessidade pequena de apoio. Então, ele vai ter o quê? Vai ter déficit na comunicação? Vai. Vai ter dificuldade em iniciar a interação social? Também. Interesse reduzido nas interações sociais, inflexibilidade de comportamento, dificuldade em alternar atividades. Tudo isso sozinho, para ele tem uma dificuldade a mais. Quando ele tem um apoio, ele consegue fazer isso com maior facilidade. Agora, o nível 2. No nível 2, são os autistas que já precisam de um apoio constante. No nível 2, já começa a apresentar uma dificuldade muito grande da escola comum. Né? Então, o nível 2 e o nível 3, eles já são autistas, que eles já podem ficar na escola de educação especial exclusiva, no caso, as APAES, ou as escolas que atendem aos autistas, como escola, não como instituição de terapia e tratamento. Bem, nível 2, eles exigem um apoio. Por quê? Porque já vai se acentuar, não é, o déficit dele na comunicação social e verbal. Vai ter prejuízo aparente na questão da socialização, limitação, olha como vai ampliando, não é? Limitação em dar início às interações sociais, ele já não muda o seu comportamento, ele sofre em alterar o foco. Então, essas questões aqui do nível 2, em relação à dificuldade de lidar com mudança, eu vou usar o exemplo para vocês de um período de aula. A criança ela sempre estudou de manhã na escola. E à tarde ela vai para as terapias, para a instituição que oferece as terapias e os tratamentos. No ano seguinte, mudou o período. Então, de manhã ele vai para as terapias e para os atendimentos e à tarde para a escola comum. O autista de nível 2, para ele mudar isso, vai ter que ser muito trabalhado. Porque ele vai ter, né, uma inflexibilidade de comportamento para lidar com mudança muito grande. Então, ele pode entrar em crise, ele pode entrar em estereotipia. Por quê? Porque de manhã para ele tem que ir para a escola e não para a terapia. E agora mudou. Mudança de professor, mudança do portão da sala de aula, mudança do livro, do caderno. Então, as mudanças, quando o autista ele já é do nível 2, qualquer forma de mudança,
seja do ambiente escolar, do ambiente social dele, isso para ele já é muito difícil conseguir fazer essa mudança. O trabalho aí vai ter que ser intenso para que se consiga. Então, o autista nível 2, pela resolução, ele já pode ser o aluno de escola de educação especial exclusiva. E depois, nível 3, onde o apoio é muito substancial. E essa pessoa, ele precisa de alguém o tempo inteiro para fazer essa mediação para ele, para dar esse apoio. Por quê? Ele tem grave déficit na comunicação, graves prejuízos no funcionamento, é muito limitado em dar início a interações, inflexibilidade no comportamento, extrema dificuldade em lidar com as mudanças. Então, vejam, o nível da dificuldade em relação ao social, o comportamental e o verbal vai aumentando nessa crescente de nível. E aqui, né, traz até a literatura traz a palavra sofrimento, grande sofrimento, dificuldade em alterar o foco ou a ação. Então, vejam, quando nós pensamos em sofrimento, a gente entende como algo bem interno, não é? E é isso mesmo. O transtorno do autismo, ele é neuro, né? Ele é neural. Então, independe do sujeito. Então, vamos pensar assim, pessoal, nos níveis de funcionalidade. Nós temos 3 níveis de transtorno do espectro do autismo. Hoje nós não falamos mais autista típico, clássico, não. Os níveis são avaliados de acordo com a funcionalidade. Então, alta funcionalidade é o autista nível 1. Média funcionalidade é o autista nível 2. E baixa funcionalidade é o autista nível 3. Então, nós temos 3 níveis de autismo. Leve, né, que é o nível 1. Moderado, que é o nível 2. E o severo, que é o nível 3. Nível 1, alta funcionalidade para a escola comum. Nível 2, média funcionalidade. E nível 3, baixa funcionalidade para a escola de educação especial exclusiva. Lembrando que escola de educação especial exclusiva não são as instituições de atendimento da área da saúde, da área da assistência, da área da terapia. São as escolas mesmo, como exemplo das APAES e de outras escolas que existem em relação ao autismo, certo? Comorbidades. Bom, vocês viram que até aqui nós não falamos em nenhum momento da questão intelectual. Eu citei deficiência quando eu falei para vocês que o autista ele é considerado deficiente para os efeitos da lei, ou seja, tem os mesmos direitos que a pessoa com deficiência. Mas a questão deficiência ela não aparece dentro do espectro. O que é o espectro do autismo? É a variabilidade entre esses 2 domínios, que é a verbalização, o social e o comportamental, certo? Aqui nós não falamos em aprendizagem. Por quê? Porque a aprendizagem, o desenvolvimento intelectual, ele pode ou não estar associado ao autismo, certo? O que vai acontecer muitas vezes, essa criança com autismo, ela ter um atraso na aprendizagem devido à falta da comunicação, devido à falta do apoio. Então, ele não mostra tudo que ele sabe, ele não é trabalhado dentro de sala de aula da melhor forma, porque nem sempre tem esse profissional para fazer o atendimento a ele, não é? Vocês sabem que há municípios que já colocam um profissional de apoio para as crianças com autismo, mas no caso do Estado, todos são via Ministério Público. Então, na política pública, ela não traz esse pontuamento. Existem as leis, como eu disse para vocês, mas não são todas regulamentadas pelas secretarias, não é?
Então, muitas vezes essa criança com autismo, ela vai apresentar dificuldades na aprendizagem e não propriamente dito uma deficiência. Dificuldades essas pelos fatores externos, certo? Então, se é uma criança que tem autismo mais uma deficiência, ele não é um deficiente múltiplo, porque autismo não é deficiência. Ele é um autista com deficiência física, um autista com deficiência intelectual, um autista com deficiência auditiva, certo? Então vejam só, aqui eu trago algumas comorbidades, ou seja, situações que podem estar associadas, mas não fazem parte do espectro. Espectro é sempre o social, o verbal e o comportamental. Baixa acuidade e deficiência auditiva, que eu não estou falando de surdez, da deficiência auditiva. Por quê? Pela questão do som, nós sabemos que muitas pessoas com autismo têm a questão precisar usar um fone, a audição mais seletiva, não é? A audição, os sons muito altos atrapalham. Então, comportamentos auditivos que requerem uma atenção maior. Privação psicossocial severa, ou seja, né? Uma depressão, muitas vezes, por quê? Porque esse isolamento social traz questões psicológicas, deficiência intelectual, atentar para o fato de este poder ser um diagnóstico associado. Então, se ele tem a deficiência intelectual, ele é autista e deficiente intelectual. A questão da linguagem expressiva e receptiva, não é como é a linguagem dele, então muitas vezes vai ser só da ecolalia, então é considerado um distúrbio de linguagem. Síndrome genética, como nós já vimos, que pode ser. A questão da epilepsia, tudo isso pode estar associado. Ansiedade de separação grave e mutismo seletivo. Essa questão do mutismo seletivo é muito interessante, porque se nós pensarmos nessas questões neurais que o autista tem, no não falar, no não se socializar, não é? Muitas vezes já é ligado a esse mutismo seletivo, mas há outros que não. O que é o mutismo seletivo? É a criança a pessoa que ela vai falar apenas com algumas pessoas. Não é? Isso é um diagnóstico. E no caso do autismo, como eu dei um exemplo, em alguns momentos, às vezes ele fala em casa e não na escola. Mas isso não vai ser o mutismo seletivo, vai ser os aspectos da socialização, da interação dele. Então, o diagnóstico do autismo, ele abre espaço para muitas outras especulações de diagnóstico. Por isso que é tudo muito preciso, tem que ser tudo muito bem visto, muito bem observado, muito bem avaliado, para associar, para indicar uma comorbidade, não é? Avaliar e observar muito se aquele comportamento do autista não é apenas do autismo, né? Então, essas coisas, por isso que eu disse para vocês, quando se fala em autismo, há uma complexidade muito grande dentro de todas as esferas. E às vezes as pessoas querem muito um diagnóstico, ele tem autismo é isso, autismo é aquilo. Será? Ou são características do autismo que nós que não estamos conseguindo acoplar nos dois domínios, que é a socialização, o comportamental e o verbal, não é? Mas pode ter associado aí. Transtorno obsessivo compulsivo, a questão do déficit de atenção e hiperatividade, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos. Dentro dessa questão aqui dos transtornos, então seria o autismo mais uma doença psiquiátrica. Bem, eu trouxe acho que são duas imagens, para
pedir para vocês pensem aí o que esse moço está fazendo, o que ele está gritando, o que ele está fazendo? Tá bravo, tá triste, tá chorando? Qual sentimento será que ele traz? Pensaram? Agora a próxima. E essa? Feliz, triste, alegre, contente? É fácil, é difícil para vocês? Bem, eu trouxe as duas imagens anteriores pelo seguinte. Como é neural, não é a questão do autismo, muitas vezes a pessoa com autismo ela tem essa dificuldade em perceber os sentimentos, em perceber os trejeitos, a nossa cara de brava, a nossa cara de triste. Essa questão do olhar, quando se fala no olhar da pessoa com autismo, é o olhar e o ver o outro, não é as fisionomias, o que elas significam, e tudo isso tem uma explicação neural. No nosso cérebro existe uma partezinha aqui do nosso cérebro que se chama amígdala. A amígdala, ela é responsável pelas emoções, né? Dentro de várias funções que essa amígdala tem, né? Ela também é pelas emoções. E foi observado pelo Dr. Schwatter, pelo Dr. Salomão também, que, né, as pessoas que estudam o autismo, que a amígdala das pessoas com autismo, ela se expande bem pouco em relação à amígdala das demais pessoas, frente a uma imagem de alegria, de tristeza. Então, muitas vezes, quando é considerado o autista uma pessoa, ele é frio, ele não tem sentimento, ou ele não reconhece sentimento, isso independe dele. Por quê? Porque neurologicamente o cérebro dele não manda alguns sinais como o nosso manda. Ao ver uma imagem triste, ao reconhecer o semblante de alguém, a expressão de alguém. Então, isso não é falta de sentimento, não é? São comportamentos neurais que fazem com que ele se comporte dessa forma. Há uma parte muito importante que tem uma influência muito grande no comportamento do autista, que é a amígdala cerebral. Se vocês tiverem interesse, às vezes vale a pena pesquisar sobre amígdala cerebral. Bem, e aqui eu trouxe, então, as três áreas que analisam, não é? E que procuram ajudar, orientar e apoiar essa pessoa com autismo. Não vou me aprimorar aqui neles, porque não é o objetivo. Mas assim, existe o ABA. O ABA, ele trabalha uma metodologia de trabalho para as pessoas com autismo, onde o foco é o comportamento. Então, é uma metodologia diferenciada para trabalhar a questão do comportamento da pessoa com autismo. Isso geralmente é utilizado nas clínicas, é utilizado nas terapias. Algumas professoras de sala de recursos também usam essa metodologia para trabalhar o comportamento. Numa escola de educação especial exclusiva, ou seja, autistas de nível 2 e nível 3, isso é primordial, certo? Então, o ABA, né, é a análise do comportamento. Trabalha, tem toda uma filosofia, uma teoria, uma explicação magnífica sobre como trabalhar o comportamento do autista. Então, são as três metodologias que eu vou mostrar aqui. O ABA, que é sobre o comportamento, o TIP, que é o aprendizado.
Então, como que eu ensino as formas mais específicas para trabalhar o aprendizado com a pessoa com autismo, que é o TIT, e o PECs, que é a comunicação, né? Que é a comunicação alternativa, a comunicação suplementar. Então, aqui são as 3 metodologias de trabalho com autismo. A ABA, que é o comportamental, TIT, que é o aprendizado, e PECs, que é a comunicação, certo? Em sala de aula comum, lógico que usar certas questões em relação às 3 metodologias são muito importantes, sim, mas são metodologias para o tratamento de crianças, logicamente, nas terapias, nos apoios, no atendimento individualizado, nas APAES e em sala de aula, o que puder, não é? Eu vou mostrar algumas para vocês depois, o que puder ser pensado em relação a isso, logicamente que vai ajudar e muito o trabalho com esse aluno. Agora nós vamos dar uma paradinha e já já vamos para o vídeo 4.